O programa Gestão Eficaz de hoje vai falar sobre gestão da qualidade e da produtividade empresarial. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos hoje para estar conosco aqui no estúdio o professor Luiz Alberto Saavedra. Olá, professor, bem-vindo ao programa. Olá, Paula, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença. O professor Luiz Alberto Saavedra, graduado em engenharia, possui especialização em finanças e MBA em gestão empresarial, além do mestrado em administração estratégica. Professor, qual o problema hoje referente às empresas relacionado à produtividade empresarial? Paula, nós temos observado nas empresas que temos ajudado a melhorar a performance que o problema da produtividade ele é muito comum entre as empresas que nós entramos em contato. E esse problema está basicamente relacionado ao processo empresarial. E o processo empresarial ele é basicamente o mesmo para todos os negócios. O empresário gasta dinheiro nas compras das suas empresas, pagando mão de obra, pagando serviços, comprando materiais e transforma esses materiais em produtos e serviços, entrega ao cliente e reavê o dinheiro gasto na forma de receita. O problema ocorre quando o tempo demandado entre o dinheiro gasto e o dinheiro retornado é muito longo. E esse tempo geralmente é longo porque os processos internos das empresas estão carregados de atividades ineficientes. Atividades que fazem com que o ciclo, a velocidade da empresa seja baixa e isso afeta fortemente a rentabilidade dos negócios. E esse problema ocorre com grande frequência nas organizações? Frequentemente. As organizações elas são construídas muitas vezes ao longo do tempo, sem um processo de crítica sobre a maneira como elas executam as suas atividades, como elas executam os seus processos, e essa falta de crítica sobre a maneira de executar as coisas leva a praticamente uma execução mecânica das suas atividades. Essa execução mecânica das suas atividades faz com que atividades ineficientes e até atividades desnecessárias sejam executadas diariamente. E essas atividades servem simplesmente para consumir recurso, consumir tempo e reduzir a velocidade do ciclo de receita da empresa. E como fica o capital de giro nessa questão, professor? O capital de giro é o grande problema das empresas, mas na verdade, quando nós analisamos a fundo, o problema não é especificamente o capital de giro, mas sim o giro do capital. Que são coisas diferentes. Exatamente. É a velocidade com que o capital é transformado de despesa em receita. À medida que o capital passa por atividades lentas, atividades ineficientes, atividades desnecessárias, ele aumenta o tempo de retorno do capital gasto na forma de receita. Isso, sem dúvida, gera um impacto muito forte na rentabilidade do negócio. Como o empresário deve trabalhar, o que ele pode fazer para aumentar a velocidade nas transformações que devem ocorrer dentro de sua empresa? Bom, o primeiro passo é identificar o fluxo do capital dentro da empresa, o fluxo do dinheiro dentro da empresa. Desde o momento que o dinheiro sai na compra de materiais, serviços, no pagamento de mão de obra, entra na empresa na forma desses recursos, é transformado em produtos e serviços, é entregue ao cliente e retorna na forma de receita. A identificação desse fluxo do dinheiro dentro da empresa, nós chamamos de identificação do fluxo de valor do negócio. Quando nós identificamos esse fluxo de valor do negócio, é muito comum nós encontrarmos atividades que agregam muito pouco valor ao produto ou ao serviço e algumas vezes agregam valor nenhum ao produto e ao serviço. Toda vez que nós nos deparamos com essas atividades, nós precisamos questionar por que elas são executadas desta forma, de uma forma ineficiente, ou por que elas são executadas quando talvez não deveriam ser. Após essa crítica, nós precisamos eliminar essas atividades. Quais seriam essas atividades, professor? Nós tipicamente encontramos 7 tipos de atividades
que minam o resultado operacional das empresas. O primeiro tipo são atividades em excesso. Algumas áreas, alguns setores executam atividades que não precisariam ser executadas, mas são executadas porque alguém no passado definiu esta execução desta forma, e as pessoas que trabalham no dia a dia da empresa, no dia a dia daquela área, daquele setor, elas não têm tempo nem foco para questionar o porquê desta execução. Acabam repetindo mecanicamente as atividades. Acabam repetindo mecanicamente atividades que muitas vezes, quando descontinuadas, eliminadas, elas não causam impacto negativo nenhum à empresa, muito pelo contrário. E geralmente são atividades que demandam recursos, pessoas, dinheiro, tempo. Nós não estamos falando aqui só de atividades de áreas operacionais produtivas. Nós estamos falando de áreas administrativas, de áreas burocráticas, do trabalho de giro de informações, de e-mails, de notas fiscais, de ordens de compra, de ordens de pagamento dentro da empresa, que muitas vezes retardam o processo de geração de receita e fazem com que o ciclo do negócio seja muito longo. Um outro tipo de atividade muito comum que nós encontramos dentro da empresa são os tempos de espera. Tempos que pessoas, materiais, documentos, relatórios ficam esperando para seguirem para a próxima etapa do processo. Imagine você, cada vez que um lote de produto ou uma nota fiscal fica parada um dia dentro da empresa por algum motivo, um prejuízo. Pode gerar um dia a mais no tempo de retorno da receita para o empresário. E isso faz uma diferença muito grande quando nós falamos da necessidade de capital de giro para as empresas. Um outro tipo muito típico são atividades que existem exclusivamente para corrigir erros. São as atividades que existem para fazer retrabalho. Retrabalho de relatórios, retrabalho de informação, retrabalho de produto. Nós encontramos algumas vezes funções, estruturas que existem única e exclusivamente para refazer algo que não foi bem feito da primeira vez. Também nós encontramos atividades de descontrole de planejamento de produção, de planejamento de demanda, atividades de descontrole de estoque, e estoque é dinheiro parado. Qualquer empresário identifica isso e sente a dor do seu dinheiro parado quando olha um estoque mal controlado. E por fim nós temos as atividades de movimentação interna de forma desnecessária e transportes externos desnecessários, né? Quando pessoas, recursos, materiais circulam desorganizadamente dentro da empresa, isso faz com que essa movimentação desordenada e desnecessária aumente o ciclo de negócio da empresa. Isso geralmente ocorre porque as empresas têm layouts não só produtivos, mas layouts administrativos também pouco racionais, pouco organizados, pouco efetivos do ponto de vista da execução do trabalho, ou porque os processos não estão padronizados, os processos não estão claramente conhecidos, transmitidos e entendidos pelas pessoas que os executam. Quando a gente fala de movimentação externa, movimentação desnecessária ou desorganizada externa, nós estamos falando do fluxo logístico da empresa, né, que geralmente é construído ao longo do tempo, também sem uma análise crítica frequente para entender se esse fluxo é o fluxo mais racional, mais lógico, mais adequado, que está provendo o melhor valor para o processo não só produtivo, mas para o processo empresarial como um todo. Ou seja, é necessário rever esses processos, essas atividades que, além de não agregarem valor, também podem trazer prejuízos para as empresas, né? Sem dúvida nenhuma. Esses processos típicos de desperdício ou de redução da velocidade empresarial são os verdadeiros ladrões, né? Os ralos de dinheiro do empresário que fazem com que o resultado financeiro da empresa retarde para vir ou nem venha, porque esse dinheiro investido no negócio pode se transformar em perda e algumas vezes
perdas definitivas. Que ótimo. Nós estamos conversando sobre gestão da qualidade, gestão da produtividade empresarial com o professor Luiz Alberto Saavedra. Você que está nos assistindo, não saia daí. Faremos um pequeno intervalo e voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta com o professor Luiz Alberto Saavedra conversando sobre gestão da qualidade e da produtividade empresarial. Professor, como o empresário pode começar a estruturar esse processo visando aumentar a eficiência de sua empresa? Bem, nós estamos falando de um processo de mudança muito forte na empresa. Então, em primeiro lugar, o líder do negócio precisa definir esta atividade como uma das suas prioridades de ação. Ele, como líder do negócio, precisa ter persistência, foco e dar o direcionamento dessa mudança de uma forma muito clara e objetiva para a sua equipe. Sem essa crença do líder na mudança, trabalhos de melhoria de performance podem até ser executados nas empresas. As empresas até identificam o seu fluxo de valor, identificam quais são as atividades que não agregam valor, quais são os ralos de dinheiro na empresa, mas quando essas equipes partem para a implementação da mudança, não encontram a sustentação do líder do negócio e são vencidas pelas resistências internas geradas muitas vezes pela própria equipe operacional, que tem medo, tem receio das mudanças. Então, o primeiro passo é a crença do líder no processo da mudança, a crença do líder no processo de melhoria da qualidade e da produtividade do seu negócio. O segundo passo é identificar uma equipe de pessoas que seja capaz, uma equipe capaz de conduzir esse processo de mudança. Não há necessidade de você investir recursos em contratar uma equipe específica para fazer esse tipo de trabalho de melhoria de performance. Muito pelo contrário, é até recomendável que você selecione pessoas de diversos departamentos da empresa para compor essa equipe. Mas o primordial é que você identifique pessoas que tenham o perfil correto, pessoas que tenham características pessoais adequadas para a execução deste trabalho. O primeiro passo nesse processo de identificação é encontrar pessoas que tenham o conhecimento de ferramentas, de técnicas, de melhoria de performance. Se o líder não encontrar este conhecimento na empresa, o que não é incomum, não é um processo complicado nem demorado criar este conhecimento na empresa. O segundo ponto é identificar pessoas que tenham habilidades pessoais focadas em
pensamento crítico, analítico, raciocínio lógico, facilidade para tratamento de números, de informações, para transformar todos esses números e informações em uma massa crítica de dados que impulsione a melhoria. E o terceiro passo é que essas pessoas tenham uma atitude positiva, uma atitude proativa, uma atitude extremamente positiva do ponto de vista de encarar problemas e estar aberto a propor e implementar ações. Conhecimento técnico, habilidades pessoais e uma atitude positiva é a base das pessoas certas para fazer esse trabalho. Nós temos muitas pessoas nas empresas com muita boa vontade. Infelizmente, boa vontade não é suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Mas, de qualquer forma, a gente pode afirmar que as pessoas são o ponto-chave nesse processo de transformação. Sem dúvida nenhuma. Nós temos observado algumas empresas que montam as suas equipes de transformação de negócio, de melhoria de processos empresariais, sem fazer um adequado trabalho de seleção das pessoas, selecionam as pessoas que não têm conhecimentos ou habilidades e até que têm uma atitude passiva frente aos problemas empresariais, e quando isso acontece, a mudança não ocorre. Por outro lado, empresas que conseguem montar uma equipe adequada, que tenham essas características, aumentam fortemente a velocidade de mudança, a velocidade de transformação. O desenvolvimento das pessoas e a crença do líder na mudança são os dois pontos chaves para você fazer um processo de aumento da velocidade dos processos empresariais. E como o trabalho dessas pessoas, o trabalho dessa equipe pode impactar nos resultados dos negócios, das negociações das empresas? Nós estamos falando aqui de aumento da velocidade de negócio da empresa. Nós estamos falando aqui de aumento da velocidade do processo de transformação de despesas em receita. E quando nós falamos de receita, nós não estamos falando simplesmente no processo de venda. Nós temos que lembrar que de venda de produtos e serviços. Nós temos que lembrar que o processo empresarial começa quando o dinheiro sai, na compra de materiais, produtos, matérias-primas e pagamento de pessoas, até o momento que o dinheiro volta para as contas da empresa. O processo de venda é um processo extremamente importante, mas ele é um processo intermediário. E fazer com que o processo total seja mais efetivo faz com que a rentabilidade da empresa como um todo aumente. Então essa equipe, ela trabalha não só para aumentar as vendas da empresa, mas ela trabalha para fazer com que o processo de receita, de entrada de dinheiro, seja mais frequente. E desta forma, a empresa consegue prover produtos e serviços para os clientes de forma mais rápida, de forma mais eficaz, com uma qualidade muito superior, porque você elimina atividades de retrabalho, você elimina atividades que geram descontinuidade nos processos de fornecimento ao cliente, você consegue ter uma racionalização do teu processo empresarial, ou seja, você consegue ofertar preços mais competitivos, e tudo isso aumenta a motivação do cliente para comprar os seus produtos, os seus serviços, aumenta o engajamento do cliente com a sua empresa e, consequentemente, isso só contribui para o crescimento do negócio, para o crescimento das empresas e para o sucesso empresarial. Que ótimo. Resumindo, então, tempo é dinheiro, né, professor? Resumindo, tempo é dinheiro. Temos que gastar tempo bom em atividades boas. E atividade boa é atividade que contribui para a geração de receita, para reduzir o ciclo empresarial e fazer com que o dinheiro do empresário retorne cada vez mais rápido para as contas da empresa. Professor Luiz, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Paula, e espero vê-la e ver a todos em breve com outros temas que a gente possa tratar aqui. Certamente, sinta-se convidado. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, não saia daí, vamos fazer mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a Estação da Economia com o professor Judas Tadeu Graci Mendes. Voltamos já já.